Olha eu aqui de novo, vim responder as perguntas que vocês fizeram no Fábio Responde da semana passada. Vocês botaram tantas perguntas que eu tive que dividir e agora eu tô aqui de novo pra continuar as nossas respostas. A Giovana Moura tá perguntando qual a sua opinião das pessoas que não são da igreja, mas sempre falam de dízimo e de falsos testemunhos que acabam estragando a imagem da igreja. Eu acho que em todo lugar tem pessoas boas e pessoas más. Em todos os lugares, inclusive na igreja, existem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. Existem igrejas com falsos pastores que só montaram um ministério para poder ganhar dinheiro, para poder roubar as pessoas, enganar, não ensinam a Bíblia, sabe? Tem aquela filosofia de honre o seu pastor, dê dinheiro para ele, seu pastor tem que ser rico. Existem pessoas assim? Existem. Estão certas? Não, não estão. Mas do mesmo jeito que existem juízes corruptos, do mesmo jeito que existem profissionais corruptos em todas as áreas, existe na igreja também. Eu acho que se você convive com uma pessoa assim, que fala mal da igreja e tal, que você seja um bom testemunho da igreja, né? As pessoas têm muito problema com essa questão do dízimo, mas se a gente explica por que do dízimo, se a gente tem uma vida de correção diante de Deus, Deus nos honra financeiramente. E aí é uma maior lição para essas pessoas, né? Que embora não dão dízimo, estão lá sempre na pindaíba. Então, assim, gente ruim tem todo quanto é lugar, gente, não dá pra escapar. Amaral Mari tá perguntando: oi Fábio, amo seus vídeos, obrigada. Do que você mais sente falta da convivência com seus pais e irmãos? Eu sinto falta, assim, do bater papo no fundo de casa. Tipo, nós somos muito unidos, a gente se ama muito, se respeita muito e a gente briga muito também em muitos aspectos. Eu sou uma irmã muito mandona, eu sou uma pessoa muito mandona, assim, muito controladora. Eu tento trabalhar isso em mim. Hoje eu tô bem melhor mesmo, eles podem vir aqui dar um testemunho deles. Mas eu sinto falta dessa convivência, assim, de rir da cara do outro, a gente se zoa muito, sabe? Tanto meus pais comigo, como meus irmãos, enfim, todo mundo, eu sinto falta disso. A Thaís Menezes está perguntando como é ser influência para tanta gente. Eu não sinto o peso disso. E você vai me dizer, nossa, mas você não tem responsabilidade com a influência que você tem. Gente, quem define se eu vou ser influência ou não são vocês. Então eu não posso tomar isso como peso na minha vida e dizer, nossa, eu sou uma influência para muita gente, agora eu tenho que me comportar assim. Não. Tipo, eu vou me comportar mediante aquilo que eu acredito. Agora você vai tomar isso como referência para sua vida ou não. Essa responsabilidade não é minha. Do mesmo jeito que você decide aceitar a influência de uma pessoa que talvez não seja tão legal, você decidiu aceitar a minha, eu não te pedi para ser uma influência na sua vida, foi você que determinou isso. Então eu não ando com esse peso nas minhas costas, eu não ando pensando nisso, nossa, eu vou falar desse jeito, porque, tipo, eu acho que quem tenta fazer um tipo, né, não funciona. Eu acho que se tem tantas pessoas, tem vocês com esse carinho tão grande comigo, é porque vocês veem em mim verdade, porque senão eu não estaria há tantos anos na internet, vocês me conhecem de eventos e tal, estando aqui ainda. Então eu não tomo pra mim essa responsabilidade de ter influência. Não é. Eu gosto de influenciar as pessoas com aquilo que eu acredito, mas isso não é um peso sobre meus ombros. Isso é o jeito que eu vivo a vida. A Jana Borges fez uma pergunta parecida. Como foi o momento em que eu percebi o dom de Deus? E se eu fiquei com medo de ser usada para ministrar em tantas vidas? Não por isso, entendeu? Eu acho que eu percebi o dom de Deus muito cedo, quando eu percebi a facilidade que eu tinha para me comunicar. Mas eu só percebi que isso podia virar um ministério foi muito recentemente. Não tem nem 2 anos, assim, foi depois de escrever meu livro Submissa. Quando eu escrevi ele, eu ainda não tinha noção de que isso podia ser um ministério, que eu podia influenciar a vida das pessoas para o bem, que eu podia, sabe, motivá-las. Eu ainda não tinha essa noção. Foi depois disso e com o constante interesse das pessoas por mim e não só pelo meu trabalho, que meu marido falou, Fábio, isso é um ministério, isso é um dom, você tem que levar isso como um dom de Deus e você tem que fazer por merecer isso no sentido de você tem que trabalhar por isso. Então foi muito recentemente, assim, foi depois do Submissa e depois do interesse das pessoas por mim através do livro. Então foi recente. Eu acho uma bênção você poder viver influenciando as pessoas. E é aquilo que eu digo de novo, eu não sinto o peso da influência no sentido de que eu tenho que me comportar dessa ou dessa forma. Não tenho. Tanto é que eu desaponto muita gente, porque eu acho que as pessoas pensam que eu sou mais séria, outras pensam que eu sou super engraçadona e tal. Não, eu vivo minha vida. Se minha vida te inspira de alguma maneira e se o Deus da minha vida te inspira de alguma maneira, vem cá, eu vou te contar o que eu penso a respeito disso. Mas eu não tenho isso pra mim, que eu vou, sabe, me portar de um jeito, me vestir de um jeito, falar de um jeito. Gente, eu desaponto muitas pessoas com o jeito que eu falo. Eu acho que eu sou muito aberta, eu sou muito bocuda. E muitas pessoas eu acho que queriam que eu fosse mais formal. E eu perco muitas oportunidades por isso, só pra vocês saberem que não são só benefícios não, tá? Mesmo, assim, pessoas da minha própria igreja me criticam pra caramba, porque acham que, sei lá, eu sou aberta demais pra todo mundo. E
as pessoas pensam que, nossa, todo mundo te adora, todo mundo te idolatra. Não! E eu recebo muita crítica e às vezes, claro, me magoa, me dói, mas é uma coisa assim que eu penso, se as pessoas me amam por esse jeito, outras vão me odiar por esse jeito também. Então assim, eu tenho que ser eu e, bom, Deus foi quem me fez desse jeito, ele que segure um pouco das consequências, eu acho. A Jéssica Cati... Você sabe quem é você, né, Jéssica? Tá perguntando que além de escritora, jornalista, youtuber e tudo mais, qual é o seu sonho profissional? Ela é do Japão. Beijo pra você. Meu sonho profissional? Ai, gente, eu tenho muitos sonhos. Sério, eu acho muito legal ter muitos sonhos. Eu tenho muitos projetos pendentes, assim. Quando dá, eu vou fazendo um. Quando não dá, eu boto na prateleira, espero a hora certa. Eu tenho um sonho que talvez não vire tanta realidade, porque... Talvez vire, porque eu tô fazendo um projeto parecido, mas eu gostaria muito de ser editora-chefe de uma revista. Eu gostaria de comandar uma revista. Eu já fiz isso em instituições nas quais eu trabalhei, mais voltada pra mídia interna, assim, endomarketing. Mas eu gosto muito de revista. Amo revista. E eu acho que eu gostaria de dirigir uma revista, sabe? Uma revista voltada para assuntos femininos. Eu gosto muito desse público, ou pra jovem, sabe? Mulher jovem. Eu gostaria também de fazer alguns documentários que eu tenho em mente, mas que me faltam cash. Então, se você está assistindo esse vídeo, tem dinheiro, mas não tem ideia, eu tenho a ideia, só me falta o dinheiro. Eu tenho vontade de fazer alguns documentários, assim, eu tenho muitos projetos na cabeça. Eu acho que é isso, assim. Fora outras coisas, né, que não dá pra ficar contando tudo também, né, porque a pessoa fica assim, né. A Thalia. Fábio, você acha que ter filhos pode atrapalhar a sua vida profissional? Não acho. Eu acho que é possível conciliar. Claro que tem fases pra tudo na vida e você muda o foco, mas não acho que atrapalha não. Pelo menos eu acho que não me atrapalharia. A Emily tá perguntando como eu conheci Jesus. Em casa, através da minha mãe. Como eu já disse, a minha mãe é cristã, minha mãe é adventista do sétimo dia, meu pai é católico, e eu conheci Jesus em casa. Eu sempre ouvi falar de Jesus, nasci num país cristão, né, o Brasil, e eu sempre ouvi falar de Jesus desde pequenininha. Mas só pra saber, já teve fase em que eu não acreditei nele, que eu achei que era uma bobagem, sabe, histórica, assim, só pra constar. A Jéssica tá perguntando como foi meu primeiro emprego como jornalista, se eu já estava no Brasil, beijos de Natal, beijo pra você. Se eu já estava em Londres, não, meu primeiro emprego foi há muitos anos, filha. Faz muitos anos que eu me formei, tem 12 anos que eu me formei. Meu primeiro emprego, na verdade foram simultâneos, eu trabalhava numa rádio chamada Rádio Novo Tempo, que é de uma rede grande, eu trabalhava na sucursal de Santa Catarina, eu fazia um jornal local, chamava Destaque Santa Catarina, e eu trabalhava no SBT. Eu entrei no jornal primeiro, que era o Diário de Santa Catarina, pra fazer Diário de Verão, uma coisa assim, não lembro, trabalhei só por uma semana, mas por causa do sábado, né, não rolou. E depois eu trabalhei no SBT. No SBT eu fui repórter, fui produtora, fui apresentadora, fui garota do tempo, fiz muita coisa em televisão. Então meus primeiros empregos foram esses. Na área, né? Eu já fui babá, já fui caixa, já trabalhei em recepção, já fiz um tanto de coisa. A Josi Locatelli tá perguntando qual a diferença de ir no cinema e chamar os amigos pra ver o filme em casa. Eu não estaria vendo um filme ou um conteúdo que não me ajuda de qualquer maneira? Sim, eu não vejo diferença nenhuma. Se você perguntar, eu não vou no cinema? Eu não vou no cinema, eu não vou por outras questões, eu não assisto filme. Esse é o motivo pelo qual eu não vou no cinema, porque eu vou fazer um lado, se eu não assisto filme nem em casa, por que eu vou assistir lá, entendeu? Mas eu acho que assistir em casa, no celular e tal, é a mesma coisa. A gente tem que se preocupar mais com o conteúdo e menos com a mídia, e deixar de ser hipócrita em relação a isso, tá? Então essa é a minha opinião pessoal. Como é a vida na Europa? A Cibs está perguntando, Cibs95, como é a vida na Europa em relação ao Brasil, como foi a adaptação, casa, emprego, visto, língua, enfim, nossa, quanta pergunta. Meu marido tem cidadania italiana, cidadania europeia, então a questão do visto eu não tenho porque eu nunca fiz, mas eu vou fazer, mas eu vivo aqui por esposa de europeu, então eu posso viver aqui. A adaptação foi tranquila, a gente já conhecia, já tinha vindo várias vezes, existem algumas diferenças gritantes, eu tinha que fazer um vídeo só das diferenças, né, mas basicamente o que eu gosto daqui é a segurança. Você não tem uma preocupação real com segurança, a não ser terrorista, mas daí é uma bomba, explode tudo, não tem o que fazer, né? Mas tirando isso, você não tem assim uma preocupação no dia a dia com segurança. Eu gosto também do ninguém olha pra você, sabe? Ninguém fica reparando, tipo, você pode ser pelado de casa, ninguém vai nem aí pra você. Eu gosto disso. No Brasil a gente cuida muito da vida dos outros, né? E muitas coisas, tipo, eu acho que é um crescimento muito grande, tanto profissional quanto mesmo de mente, assim, eu acho que sua mente se abre pra você conhecer novas maneiras de pensar, novas culturas, nova língua, novos sabores, novo tudo. Então eu acho muito rico, acho que todo mundo devia experimentar isso de vez em quando. A Elo Flor tá me perguntando por que eu sou vegetariana, como que eu decidi isso? Eu me tornei vegetariana aos 18 anos, tipo,
faz 2. Ah, mentira. Fiz 33, gente, pra quem queria saber. Pique de 17. Eu me tornei vegetariana depois que eu li um livro chamado Conselho sobre Regime Alimentar. E eu entendi a direta relação da sua alimentação com a sua vida espiritual, tá? Esse foi o primeiro motivo. Eu entendi que quanto mais, menos vida eu tivesse que tirar pra me alimentar, mais eu teria uma conexão, uma mente mais limpa pra falar com Deus. Também tem um motivo de que eu acho muito cruel, assim, o que se faz com os animais, porque a gente não precisa matar bicho pra comer, sabe? A gente tem tanta coisa pra comer. O maior problema hoje não é a desnutrição, gente. A FAO, né, já diagnosticou que o maior problema é o overweight, é o excesso de comida e a má distribuição dele no mundo. Então, assim, a gente tem tanta coisa pra comer, tem que matar o bichinho, tá? Matar a vaquinha, botar um negócio na jugular. Ai, gente, me dá pavor só de ver, assim. Tipo, eu já experimentei peixe, depois que eu virei vegetariana, uma vez eu experimentei peixe. E porque a gente acha que peixe não tem muito sentimento, né? E daí aquilo não me desceu bem e tal. Daí outro dia vi meu pai pescando e aquele peixe sofrendo, agonia. Ai, gente, me dá muita agonia. Pra que eu preciso matar um bicho, um ser vivo que Deus criou pra poder comer, pra satisfazer minha vontade? Tipo, acho muito louco isso, sabe? Ah, não gosto nem de falar disso. Mas enfim, qualquer dia eu faço um vídeo só falando sobre vegetarianismo, tá? Eu não gosto muito de falar essa bandeira porque parece meio eco chato, assim. Eu não sou aquela pessoa super eco, né? Eco-friendly. Eu sou eco-friendly, eu tento... Tanto que um tempo atrás, eu nunca tinha me ligado que não comer animal e usar coisas de couro, tipo, não fazia sentido, sabe? Eu demorei, faz uns 2 anos, eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou, gente, não faz sentido. Eu fiquei pensando, nossa, não faz mesmo, tipo... na minha cabeça era assim, a pessoa matava a vaquinha pra comer, e daí como tirava o couro... eu não tinha problema eu usar o sapato de couro, mas não é assim, sabe? Existe toda uma indústria de matança, de sofrimento pros animais pra moda. Então, assim, eu ainda tenho as coisas que eu já comprei no passado, mas eu não compro mais. Tudo que é de couro, tudo que, sabe, teve que maltratar animais eu não compro. E se a pessoa me dá, né, fazer o quê? Mas, tipo, eu evito e eu falo disso justamente pra evitar. Então, tipo, minhas amigas me dão bolsa de couro fake, sabe? Peça de couro sintético, eu sou feliz assim, porque eu acho que a gente não tem que matar ninguém, que a gente não precisa fazer isso. O Henrique Blanc quer saber qual a maior dificuldade de morar em outro país. Eu acho que é adaptação, é você sair da sua zona de conforto, é você abrir mão das suas prerrogativas, dos seus próprios pensamentos para entender como o outro pensa. Isso é muito grande e eu acho essa é a maior dificuldade, assim, sabe? Você sair da sua zona de conforto. O resto a gente tira de letra. A Mai Flores quer saber se eu tenho planos de morar em outro país que não seja Londres. A gente não tinha, mas agora a gente tem planos de morar em outros países, porque eu quero aprender algumas línguas. Então, assim, em breve eu conto pra vocês. O fã-clube Fábio Bertotti, obrigada, meninas, tá perguntando se eu pretendo continuar o canal por muito tempo e se alguém já parou no meio da rua. Sim, eu acho que hoje eu pretendo. No começo, vocês sabem que eu queria fazer 10 vídeos e não fazer mais, era só uma experiência, mas hoje eu me sinto muito em casa, assim, sabe? Eu acho legal ter um canal, ter amigos, ter pessoas que me assistem. E sim, acontece com alguma frequência, mesmo aqui em Londres, pessoas que me conhecem, porque o YouTube tá aí, todo mundo vê, né? Eu acho muito divertido, a parte tiro foto. Gente, eu adoro, eu não tenho problema com isso. Eu acho isso tão carinho quando a pessoa para assim, oi, Fábio, gosto de você, posso tirar uma... Eu acho isso muito carinhoso, tipo, eu trabalho pra isso, pra ser reconhecida. Então como é que eu não vou gostar quando uma pessoa me reconhece, quando a pessoa tem um carinho por mim? Eu acho o máximo. Se você se incomoda de tirar foto, nem um pouco, queridinha. Vem cá, que eu adoro um selfie. Na Bienal, tipo, eu fiquei 4 horas assinando o livro, nossa, tá cansada. E carinho, cansa, minha gente. Pode vir mais, pode vir um tanto. Adoro dar autógrafo, pode tirar foto, porque eu acho que isso é uma materialização do carinho que vocês têm por mim. E todo mundo quer ter carinho, né, gente? Quem que não quer? Também quero. A Lele Fabri mora em Portugal, beijo, tá dizendo que se ela vier em Londres, se poderia me encontrar. Claro que pode, manda mensagem, a gente sai pra dar uma volta, eu sou uma guia excelente, tá? Modesta, né? Mas quem veio aqui em Londres e passeou sob os meus cuidados, não se arrependeu, então pode vir. Mas traz um pastel de Belém, que eu amo. A Sara Neves está dizendo que está em adaptação para parar de ingerir produtos animais. Como começar essa adaptação? Olha, tem pessoas que começam assim, da parte mais fácil para mais difícil. Tipo, para de comer carne vermelha, depois para de comer frango, depois para de comer peixe, ou por último leite, queijo, ovos, enfim. Não funcionou comigo, eu tive que cortar tudo de uma vez. Porque para algumas pessoas, ir cortando um pouquinho é uma maneira de não sentir o baque. Pode funcionar. Para outras, como para mim, se eu não cortar de uma vez, na minha cabeça assim, eu não parei. Então, quando eu me tornei vegetariana, eu cortei tudo de uma vez. Hoje eu ainda como queijo, mas na época eu nem queijo eu comia.
Então, assim, leite eu não gosto, então, tipo, foi fácil. Mas eu cortei tudo de uma vez. Pra mim funcionou. E já são aí, né, 15 anos. E, então depende de como vai ser o seu jeito, se você é de uma vez ou se você é aos pouquinhos. A Ruth Moura, pela foto bem novinha, tá perguntando como parar de ligar pra opinião dos outros. Isso tem a ver com maturidade, mas também tem a ver com idade, viu, Ruth? Quando você entende o que você quer da vida, o que você faz, como é a sua personalidade, você começa a se respeitar mais. E quando você se respeita mais, a opinião dos outros sobre você conta cada vez menos. Então calma, vai chegar. O blog Meiga Rosa perguntou como que eu faço para realizar meus sonhos, como foi a minha caminhada do interior pro internato, depois para Londres, quais as maiores dificuldades. Nossa, é muita história, né, amiga? Tipo, estamos falando de muitos anos. Eu sou uma pessoa sonhadora, mas eu sou uma pessoa realizadora. E sem falsa modéstia, né? Porque quando a gente fala da gente parece um negócio meio arrogante, assim. Mas eu sou uma pessoa que sonha, mas eu também sou uma pessoa que faz. Então, eu tenho muita dificuldade com quem acha que a Fabiana Bertotti, que vocês admiram, nasceu assim. Eu não nasci assim. Eu tive percalços, eu já desisti, eu já sofri. Tive muitas dificuldades no caminho, a começar pela dificuldade financeira. Eu sou de uma família super humilde, gente. Vocês já viram vídeos de onde eu nasci, dos meus avós, dos meus pais, dos meus irmãos? Eu vim de uma família muito pobre, casei com outro de uma família muito pobre. Eu brinco com ele que eu podia ter acertado na hora de casar, né? Mas casei com um pobre também, mas foi ótimo pro nosso crescimento. Mas eu acho que quando você sonha alguma coisa, não adianta você ficar sonhando, contemplando, eu vou mentalizar. Não é assim. Eu acho que quando você sonha, você tem que fazer. E ninguém melhor pra lutar pelos seus sonhos do que você, sabe? Eu acredito nisso. Então, assim, eu tinha muitas dificuldades, porque, por exemplo, meus pais são semi-analfabetos. Então, se eu quisesse aprender a ler, descobrir o mundo, ir numa universidade, eu tinha que fazer isso por mim, porque eles iam me dar apoio, mas eles não iam fazer isso por mim. Então, eu acho que foi sonhar e fazer, sabe? Qual é o próximo passo? É isso. Agora eu tô sonhando com tal coisa. Como que eu faço pra chegar lá? Eu sou uma pessoa de fazer as coisas, eu não sou muito de esperar pelos outros. Isso, obviamente, traz problema, porque às vezes você acelera e as pessoas ficam, nossa, mas tá indo. Mas eu quero pra mim, então eu acho que eu tenho que correr atrás. Deus te abençoa, Deus te dá o sonho, mas você tem que fazer por você, porque as coisas não caem no colo das pessoas. Será que vamos ter que fazer um terceiro vídeo, produção? Vamos ter que fazer um terceiro vídeo, produção. A gente volta semana que vem.